Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então, o nosso tema de hoje, né, nós vamos conversar sobre vigiai e orai. Essas palavras, elas foram proferidas por Jesus. Na última ceia pascual, que Jesus celebrou com seus apóstolos, a chamada Quinta-feira Santa pelos católicos, ou a quinta-feira onde ocorreu o lava-pés, após o término da refeição pascual, Jesus levou os seus apóstolos para o Monte das Oliveiras. E lá, num pequeno jardim chamado Getsêmani, Jesus disse para eles: vocês aguardem aqui, que eu vou me retirar para orar. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Jesus encontrou eles dormindo. Então Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Né? Nós estamos aqui no Centro Espírita Irmão Erasto. O Centro Espírita nosso, em que estamos, ele é filiado à Federação Espírita Catarinense, que, por sua vez, é filiada à Federação Espírita Brasileira. E a máxima da Federação Espírita Brasileira é Deus, Cristo e caridade. Então, o emblema maior é Deus, Cristo e caridade. E esse emblema deve ser o emblema maior das nossas vidas. Através do pensamento, podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciar deles. Quando estamos unidos a Deus, temos momentos, sentimentos, motivos de alegria. E quando nos distanciamos dele, nós enveredamos por procedimentos degradantes e estamos em caminho que nos leva à infelicidade. A renovação do pensamento é a renovação da vida. Se queremos renovar o nosso pensamento, a nossa vida, devemos renovar o nosso pensamento. Porque tudo inicia no pensamento. Se eu penso em alguma coisa, eu tenho a idealização daquela coisa, daquele procedimento, e junto com isso vem o sentimento, vem as emoções. Então, se nós queremos renovar, queremos nos regenerar, nos tornar homens e mulheres melhores, precisamos ter bons pensamentos. Você, meu irmão, minha irmã, já parou para refletir sobre o conteúdo dos seus pensamentos? Precisamos fazer isso para nos conhecermos, para conhecermos o que realmente pensamos, em que realmente vibramos, em que pensamentos realmente ocupamos a nossa mente no dia a dia. Você tem pensamentos otimistas ou pessimistas? Como você pensa sobre a sua vida? Então tem que parar para pensar, para saber como eu penso, como nós pensamos sobre a nossa vida. Você, meu irmão, minha irmã, tem controle sobre o que pensa? É uma reflexão para nós. Consegue mudar de pensamento quando quiser? Quando somos assaltados por pensamentos indignos? Ou temos a capacidade de mudar, de
fazer com que eles se afastem, que nós nos afastemos desses pensamentos. Da maneira como pensamos, serão feitas as nossas escolhas. Assim, conforme pensamos, escolhemos as nossas amizades, o tipo de leitura a que somos afeiçoados, as músicas, os filmes. Com o que ocupamos o nosso tempo, como pensamos, ocupamos o nosso tempo. Com aquilo que pensamos, ocupamos o nosso tempo. Portanto, da maneira como pensamos, é a forma como conduzimos a nossa vida. Por isso que é importante pensar no bem, bons pensamentos. Por isso que é importante vigiar e orar. Todos nós somos responsáveis pela qualidade de nossos pensamentos. O que emitimos, iremos receber na mesma intensidade e frequência. Quando nós pensamos, esse pensamento que brota na nossa mente, ele é emitido, ele se transfere, ele se propaga. E uma pessoa que está perto de nós é capaz de captar esse pensamento, assim como os espíritos. Se nós temos bons pensamentos, vamos captar os nossos pensamentos bons espíritos. Esses espíritos benignos, bondosos, nos aproximarão de nós e nos ajudarão. E transferirão as suas energias, luminosas para nós. Da maneira como pensamos, iremos também atrair as nossas companhias espirituais. Se eu estou pensando no bem, eu atraio para mim bons espíritos. Eu atraio os espíritos dedicados ao bem, os espíritos de luz. Agora, se eu penso mal, se eu penso em pensamentos degradantes, se eu penso em participar de vícios e ter atitudes de desamor, de vingança, eu vou atrair para mim espíritos que têm esses mesmos sentimentos. Então eu estarei mal acompanhado. Estarei e sentirei as más vibrações deles, as energias negativas deles, que acabarão por nos prejudicar, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, podemos dizer, como pensas, viverás. Como pensamos, nós viveremos. Por isso é importante pensar bem. Quantas vezes somos responsáveis pelas dificuldades que passamos? São pensamentos de medo, são sentimentos de incapacidade, e por consequência atraímos determinados acontecimentos não desejáveis em nossas vidas. Os pensamentos de medo, se eles são muito intensos, eles acabam por nos paralisar, nos impedir de agir até. O sentimento de medo pode ser, para muitos de nós, um mecanismo de proteção. Mas, se ele se tornar excessivo, ele pode gerar ansiedade. Nós, muitas vezes, temos medo de rejeição social, temos medo do julgamento social, que as pessoas nos julguem mal. Então, nós nos retraímos, não nos expressamos. E por isso, ficamos com vergonha, de falar ou de exprimir as nossas ideias, que às vezes podem ser muito úteis. E por medo que gera vergonha, nós deixamos de contribuir muitas vezes
para o bem das pessoas, de uma reunião, de um assunto, né, que está sendo tratado, está sendo estudado. Então nós podemos, pelo medo, pelo sentimento de incapacidade, pela falta de auto-amor, né? É por isso que nós precisamos também nos conhecer, o autoconhecimento, a fim de que possamos fugir ou sair das situações desagradáveis da nossa emoção, do nosso íntimo, da nossa mente. Então, vamos refletir. Estou deixando-me levar por pensamentos não condizentes com o homem de bem? Porque Jesus quer, né? Ele veio ao mundo para que a gente seja um homem de bem, uma mulher de bem, um ser humano de bem, né? Que faça o bem, que propague o amor, que realize o amor, né? Pratique o amor, né? A caridade. Toda ação má se inicia a partir de um pensamento mal direcionado, pois este é carregado de energia, emoções e sentimentos. Então, se eu tenho um pensamento mal direcionado, junto com ele tem a energia negativa, a energia destrutiva, a energia escura, pesada, e tenho também emoções e sentimentos condizentes, né? Negativos. E como reverter essa situação? Como podemos fazer para anular os pensamentos de teor negativo? Devemos utilizar os pensamentos positivos, né? Usar ideias enobrecedoras, fazer com que essas ideias nasçam no nosso íntimo. É preciso que procuremos ter pensamentos e sentimentos de harmonia, de paz, né? Sentimentos de mansidão, de fraternidade, de generosidade, né? De paciência, de tolerância. Mentalizar um ideal superior e perseverar em conquistá-lo. Nós somos muito imperfeitos, temos muitas deficiências, então nós precisamos, né, sair das nossas imperfeições, precisamos, né, através do exercício da vontade, né, procurar ideais superiores e perseverar. É preciso ter uma constância, é preciso ter uma disciplina de continuar naquele ideal superior. Então, mentalizar um ideal superior e perseverar em conquistá-lo. Com isso, nós preenchemos a nossa mente, evitando as eventuais dispersões e fugas de pensamentos. Muito mais do que nós pensamos, os espíritos influem naquilo que pensamos e agimos. Os espíritos estão ao nosso derredor, embora a gente não os sinta, não os perceba, não os vê. Tá? Então, para que não sofremos a má influência dos maus pensamentos, das más energias, das más intenções dos espíritos inferiores, nós precisamos, né, evitar a dispersão da nossa mente. Precisamos ter a disciplina de manter o pensamento no bem. Então, o nosso objetivo é a disciplina do bem, é permanecer com os bons pensamentos. Auto-obsessão. Existe a obsessão propriamente dita. Obsessão, que nós sofremos uma obsessão quando o espírito, né, com más intenções, às vezes com intenções de se vingar de nós, de nos prejudicar, de fazer com que
a gente não tenha sucesso na vida, que a gente tenha dificuldade para o trabalho, fazer com que a gente sofra doenças. Eles querem nos prejudicar, porque eles são, muitas vezes, aqueles inimigos do passado. Nós somos espíritos milenares e, com certeza, temos inimigos de outras vidas, porque ainda somos maus, e fomos maus ainda somos. Estamos agora procurando agir no bem, mas ainda temos muita coisa para evoluir, para melhorar. E esses espíritos, chegando perto de nós, nos reconhecendo, sabendo que nós fizemos mal para ele na vida passada, ele procura retribuir esse mal para nós. E fica constantemente nos perseguindo junto de nós, transmitindo as suas ideias nefastas, transmitindo as suas energias, né, destrutivas. Aí, nessa situação, então, nós dizemos que alguém está sofrendo a obsessão. Né? Mas, muitas vezes, nós temos sentimentos destrutivos, negativos, que não são oriundos desses espíritos, dos espíritos galhofeiros, dos espíritos maus, são provenientes de nós mesmos, devido à nossa imperfeição, nossa falta de evolução. Então a auto-obsessão ocorre quando o indivíduo fica preso em seus próprios pensamentos. Então, nós temos, nesse caso, ideias que se repetem, ideias fixas. Nós ficamos presos em emoções negativas que se tornam uma constante. O emocional age de modo muito prejudicial sobre nós, sobre as nossas condutas, sobre as nossas relações afetivas, de trabalho, de qualquer relação em nossas atividades normais como ser humano. O emocional também age prejudicando, muitas vezes causando saúdes físicas. Desequilíbrio emocional produz doenças físicas. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo em estados mentais perturbadores e vão se tornando prejudiciais. A autoobsessão pode também ser expressa através de complexos de culpa, de mania de doenças, no excessivo cuidado ao próprio corpo, exaltando o seu lado narcisista. A doutrina espírita, ela se refere ao complexo de culpa como um sentimento natural que surge, aliás, o complexo de culpa já é um transtorno da emoção de culpa. Quando nós deixamos que o sentimento de culpa domine o nosso emocional, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, então nós estamos sofrendo o complexo de culpa, que é um estado emocional persistente e excessivo de culpa, que pode levar ao sofrimento e a termos dificuldades na vida. Então, quando nós temos sentimentos de culpa, esse sentimento de culpa pode ser útil para que nós reconheçamos que nós fizemos um mal, tivemos uma atitude mal. Mas uma vez que nós nos conscientizamos disso e queremos não mais agir no mal, não fazer mais o mal, nós devemos nos fixar na reparação. Temos nos fixar em fazer o bem àquele a quem nós fizemos o mal. Nós devemos nos preocupar daí em diante e melhorar os nossos sentimentos para que nós possamos fazer o bem e não ficar fixo no sentimento, no complexo de culpa.
A mania de doença. A mania de doença, ela é conhecida cientificamente como transtorno de ansiedade por doença. E também nós chamamos essa mania de doença de hipocondria, que é um transtorno psicológico caracterizado por uma preocupação excessiva de sofrer alguma doença devido à má interpretação de sintomas corporais que estamos experimentando. Então, isso pode interferir na nossa qualidade de vida. Né? No excessivo cuidado ao próprio corpo, exaltando o seu lado narcisista. Todos nós temos o direito de cuidar do nosso corpo, de embelezar o nosso corpo, de nos mostrarmos com uma aparência agradável, bonita, né? Podemos ter essa satisfação de nos apresentar com a roupa boa, bonita, né? Com a roupa bem limpa, termos a nossa apresentação pessoal agradável. Quem olha para nós vai ver que nós somos uma pessoa asseada, que nos preocupamos com a nossa, com a apresentação do nosso corpo, que o nosso corpo esteja asseado e que ele esteja bonito, né? Porque Jesus disse que nós devemos procurar o belo, só que esse sentimento não pode ser exacerbado, tudo tem que ser feito com equilíbrio. Tá? O narcisista é aquela pessoa que é convencido de si próprio. Ele admira-se muito da sua beleza. Ele começa a gabar-se da sua beleza e da sua sabedoria, da sua inteligência, excessivamente. É aquele que cultiva o culto da sua própria beleza. E a psicologia já diz que uma pessoa nessa situação é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista e tem de ser tratado psicologicamente. E muitas vezes essas pessoas que são narcisistas, além delas, né, se acharem superiores a todos, ser o melhor em tudo, muitas vezes elas acompanham um sentimento de falta de empatia. O pensamento em desequilíbrio produz desajustes em nossa fisiologia. Exemplos. A ansiedade estimula o fluxo de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Então, quando nós deixamos nos dominar pela ansiedade, nós temos um desequilíbrio, um descontrole do sistema nervoso. Ficamos excessivamente nervosos ou excitados, né? Sensíveis, melindrados por qualquer coisa. O sentimento de pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais no organismo. Né? O medo e a revolta são agentes de grandes úlceras. Já falamos um pouco sobre o medo. Né? Mas vejam, né? As emoções e sentimentos refletindo em doenças corporais. Vários tipos de cânceres, alergias e infecções na esfera física e neuroses psíquicas, agora na esfera psíquica, tem sua gênese, sua origem no comportamento mental e nos efeitos morais. Todos aqueles comportamentos que nós citamos antes, né, de culpa excessiva, de complexo de culpa, o narcisismo, né,
o medo, né? Tudo isso pode abrir brechas às influências obsessivas de espíritos com propósitos negativos, de espíritos que não nos querem bem. Isso é uma afirmação de Joana de Ângeles, da mentora, né, veneranda mentora do Divaldo Franco. E ela diz o seguinte: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Quem são as suas companhias, né, espirituais, né? E lógico também, nós vamos andar com as companhias físicas, com aqueles que pensam como nós, né? Nós, ao pensarmos, emitimos vibrações que enviam os nossos desejos e impulsos, podendo manter sintonia com aqueles que pensam como nós, sendo encarnados ou desencarnados. Por isso, né, precisamos ter muito cuidado com o ato de pensar, pois é através do pensamento que influenciamos o mundo ao nosso derredor. A vida mental, ela responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista. Por isso está citado isso aqui. O bombardeio, o petardo contínuo de ideias negativas sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, esses pensamentos negativos têm uma alta carga destrutiva. E eles desarticulam os tecidos sutis do nosso espírito, da nossa alma, desarticulando as engrenagens do nosso perispírito. E isso se reflete no corpo físico, na nossa emoção, originando enfermidades de etiologia, muitas vezes muito difíceis de ser detectadas pelo médico, né? Pela medicina humana. Porque essas alterações, essas doenças, são causadas por essas vibrações, por essas energias negativas dos maus espíritos. Precisamos, então, o que fazer? Precisamos estar em contato com Deus, com Jesus, com os nossos mentores espirituais. E para que estejamos em contato com Deus, com Jesus, com os nossos mentores espirituais, precisamos o quê? Precisamos orar. Usemos a oração. Usando a oração, nós colocamos nossos pensamentos e sentimentos em faixas vibratórias elevadas. E assim, nós sintonizamos com os espíritos benfeitores, com os espíritos que nos querem bem. E aí receberemos deles as energias necessárias à superação das situações desagradáveis que experimentamos. É pelo ato de orar que podemos receber o apoio de entidades benevolentes que nos influenciam positivamente, né? Fornecendo-nos intuições, inspirações necessárias para o enfrentamento das adversidades da nossa vida, né? Então aqui nós temos imagens, né? Uma pessoa aqui, talvez com alguma dificuldade na vida, se ela ora, se ela pede ajuda do seu mentor espiritual, do seu anjo da guarda de Jesus, ela vai receber a proteção de um bom espírito. Ela vai ser intuída ou inspirada, né? A oração nos eleva, nos coloca em sintonia com os bons espíritos.
com aqueles espíritos que nos querem bem e querem a nossa felicidade. Outra coisa muito importante, que é muito falada aqui no nosso centro espírita Irmão Erasto, a necessidade de, em família, fazermos o Evangelho no lar. Aqui temos, uma família, pai, mãe e filhos, em um horário e um dia determinado da semana, se reúnem para ler, estudar, comentar o Evangelho. Tem um jarro de água para beber a água que vai ser fluidificada pelos espíritos de luz que acorrem, que vêm nos auxiliar e que se aproximam de nós e nos ajudam em todas as nossas atividades. Eles nos ajudam espiritualmente, emocionalmente e também ajudam em nossas dificuldades de saúde e também nas nossas necessidades materiais. Porque não é que eles nos vão dar o dinheiro, o trabalho, mas eles vão nos inspirar como conseguir o trabalho, como conseguir o sustento para nossas vidas, como melhorarmos de vida, se esse é o nosso intento. Então, o que o Evangelho nos diz? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, intitulado Pedi e obtereis. Os bons espíritos, no Evangelho, nos deixam essas mensagens. Pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos e vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança e fervor, e apresentai-vos com humildade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vimos a utilidade, a importância daquele ensinamento de Jesus, daquele exortação de Jesus aos apóstolos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, pela atenção.